Salve, rapaziada, vamos falar aqui um pouquinho sobre esse jogo entre Botafogo e Bahia. O Botafogo perdeu, derrotado, né, portanto, para o Bahia, pelo placar de 2-1. Inclusive, ainda estou aqui no estádio Newton Santos, a torcida do Bahia sendo liberada nesse momento para sair, né, e fazendo uma festa danada ali do lado de fora. Com razão, né, cara? Venceram o jogo, 2-1. Botafogo, eu não gosto de ficar nesse discurso de, porra, perdemos o jogo para nós mesmos. Mas se tem um jogo, cara, que, porra, lógico, tem todo o mérito do Bahia, que é um time chato. É o que eu falei. O pessoal no pré-jogo, porra, 3-0 hoje, só no primeiro tempo. Eu falei, meu irmão, calma, que vai ser um jogo chato, vai ser um jogo difícil, amarrado. Primeiro tempo os caras saíram fazendo 1-0. Enfim. Mas de fato dava pra ganhar, sabe? Eu acho que o Botafogo ele desempenhou um jogo durante os 90 minutos que dava pra ganhar. Criou oportunidades, fez o goleiro Marcos Felipe trabalhar, perdeu bolas que não precisava ter perdido. E a gente começa ali pelo primeiro tempo, em que o jogo tá realmente muito truncado. O Botafogo propondo o jogo sendo mais dominante, mas o Bahia também atacando com qualidade. O John fez uma defesa absurda. E aí é aquilo que os detalhes, né? Como funcionam os detalhes, né? Para que o Botafogo pudesse, tipo assim, realmente, porra, abrir uma vantagem interessante e abrir até 3 pontos em relação ao segundo colocado no Campeonato Brasileiro. O Jefinho recebe uma bola importantíssima logo depois da defesaça do John. Era só rolar para o Savarino. Ele tenta chutar, tenta se consagrar. O Jefinho sabe que está devendo, né? Sabe que a torcida está pegando no pé dele com razão, que ele não está jogando nada. E aí ele quis ser mais protagonista do que o time. E aí, nessa dose de egoísmo, ele não entregou uma bola que era só ele rolar para o Savarino. E assim como ele fez contra o Cruzeiro, em que era só ele rolar uma bola para o Júnior Santos, mais uma vez a gente perde um gol feito na conta do Jefinho. 5 minutos depois, tivemos um cruzamento para a área. E antes de falar aqui do pênalti cometido pelo Hugo, é impressionante como o Botafogo está dando espaço para o lado esquerdo defensivo, sabe? Eu acho que o Botafogo ele tem que cuidar mais fisicamente do seu lado esquerdo defensivo, que vem sendo uma mina de ouro para os adversários, até mesmo em momentos que o Botafogo ganha. Contra o Flamengo mesmo no primeiro tempo, cara. O Botafogo ganhou do Flamengo, beleza, a gente acaba esquecendo porque a gente fica na euforia da vitória. Mas no primeiro tempo, cara, tava uma avenida ao lado esquerdo. E não só por culpa do Hugo, mas por falta de responsabilidade de quem marca do lado esquerdo, tá? E aí o Hugo, ele tem essa mania, né? Aquilo, eu sou um cara que eu fico puto quando há um desequilíbrio, né, de críticas. Por exemplo, o Marçal é um cara muito menos criticado do que o Hugo, e eu acho que ele faz tanta merda quanto. E ainda se machuca muito. Mas hoje, como é que você vai defender o Hugo numa situação dessa? É o segundo pênalti que ele comete desse jeito, tá? E é a terceira bola que ele toma gol por causa disso. Contra o Júnior Barranquilla, hoje, e contra o Cruzeiro, no último lance da partida, em que o Botafogo leva o gol e leva o 3-2, cara, assim, o Hugo ele vira de costas do cruzamento pro gol marcado pela equipe do Cruzeiro. Então, assim, é uma situação que não é inexperiência, não é nervosismo, desculpa a palavra, é burrice mesmo, sabe? É burrice do Hugo, ponto. Não tem outra maneira de definir isso, sabe? Você vira de costas e abre o braço num movimento antinatural. Você tá querendo dar um pênalti pro adversário. Pênalti bem marcado, Everaldo fez 1-0. E aí nessa o Botafogo empata o jogo logo no comecinho, e aí vem a situação que ela vai ter uma justiça de reclamação, sabe? Eu gostaria de ver o áudio do VAR e ver onde a linha foi traçada. Eu gostaria de ver a imagem panorâmica, sabe? Eu queria ver a linha ali sem a possibilidade de paralaxe, né? Que é pra gente ver exatamente aonde foi traçada a linha no Dabian Soares, se foi no braço, se foi no ombro, porque deu toda a impressão de ter sido no braço. O Botafogo teve um gol anulado com 1 minuto. E aí logo depois que o Botafogo estava jogando até bem, né? Entrada do Romero, o Romero mais uma vez muitíssimo bem no jogo. Cuiabano entrou no lugar do Hugo. O Jefinho marcou um gol de voleio. O Jefinho estava jogando nada, marcou um gol de voleio. E aí logo depois, o Cuiabano tem a bola do jogo, numa linda jogada do Júnior Santos. Ele chuta uma bola em cima do goleiro, tendo todo o espaço para chutar, assim, para escolher onde ele ia finalizar. A bola volta para ele e ele me escolhe e finalizou uma bola na lateral. Então, assim, com todo o respeito do mundo, é um jogador que está começando agora. Eu não gosto de ficar aqui, enfim, eu não gosto de ficar perseguindo o jogador, mas essa derrota também está na contra o Cuiabano, sabe? Desculpa. Um time que quer liderar um campeonato, um time que quer ganhar jogo no detalhe, não pode perder um gol. Você está na pequena área e você chutou uma bola na lateral. Isso é deficitário, sabe? E jogador de um time que está disputando o título não pode ter esse tipo de deficiência. Desculpa, sabe? O nível de exigência é outro. A gente não está falando de um time, mas acontece, tá, beleza, a gente não está em 10º lugar. A gente não vai brigar para ir para a Sul-Americana, a gente está querendo brigar lá em cima, não tá? Então a exigência ela tem que ser maior, beleza?
Uma coisa é a exigência ser maior, outra coisa é você querer que o time dê show 3-0 o tempo todo. Isso são coisas completamente diferentes. E aí, cara, a gente teve a mudança, né, cara, do Arthur Jorge, que foi a mais polêmica, né, que tá sendo a mais comentada hoje nas redes sociais, que foi a entrada do Alexander Barbosa como centroavante. Eu tenho 2 pontos aí pra falar. 3, na verdade. Primeiro de tudo, o Botafogo perdeu porque o Arthur Jorge colocou... Não, o Botafogo não perdeu porque o Arthur Jorge colocou o Barbosa como centroavante. Tá? Ela mudou na estrutura... Não. O Damian saiu, mas o Botafogo toma um gol numa bola que ela vem da esquerda pra dentro e que vai no meio do Alter e do Bastos. Ou seja, se o Botafogo tivesse com o Damian na direita e se tivesse com o Júnior Santos no ataque, o Botafogo ia tomar esse gol do mesmo jeito se tivesse posicionado dessa forma. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, se o Botafogo tivesse um centroavante, tá? Se o Botafogo tivesse se planejado, aí vai na conta do Textor, vai na conta do Mazuco, que agora já tá ali com a vida resolvida no Atlético Paranaense, tá? Se o Botafogo tivesse se interessado em ter um centroavante, a gente tem que ter um cara além do Matheus, do Janderson, que são jogadores que podem ser negociados. Tinha até o Diego Costa, né? Mas como o Diego Costa não era amiguinho do grupo, decidiram dispensar e ele foi pro Grêmio. O Botafogo não tem centroavante, coloca o Barbosa. É mais basicamente um recado do Arthur Jorge. Porra, eu não tenho quem colocar, sabe? Então eu preciso de alguém pra bola aérea, eu preciso de alguém mais alto, eu preciso de alguém pra brigar lá na frente. Concordo? Não concordo. Faria isso? Não faria. Mas porra, não tem ninguém. Terceiro ponto é o que eu falei. O Botafogo ele estava jogando, estava encurralando, o gol estava maduro, tá? O Botafogo estava com gol. Tirando as bolas mais forçadas do Marlon, que eu não estava concordando, o Botafogo estava com um gol maduro. O Botafogo estava muito mais perto do segundo gol do que o Bahia do segundo gol. No ruim, o jogo ia terminar empatado em 1-1. Eu acho que essa substituição, a única coisa que fez essa situação ser maléfica foi o fato do Botafogo olhar pra, porra, meu irmão, a gente tá com um centroavante, um zagueiro de centroavante. É um indício que a gente tem que fazer mais com bola longa, tem que jogar mais no abafa. O Botafogo foi pro abafa. Adiantou demais as linhas, aconteceu o que aconteceu. O Bahia tem jogadores de muita qualidade que sabem jogar, jogadores que sabem dar bola longa, jogadores que têm qualidade para infiltrar, fazer facão, drible. Biel entrou muito bem, Ratão entrou muito bem. O John também se atrapalhou completamente, ele fazia um baita jogo, na minha opinião foi mal, né, no momento em que a gente teve... É aquilo, ele nem ficou para fechar o espaço e ele nem chegou para rasgar tudo, certo? Então realmente ficou muito complicado. O Botafogo perdeu esse jogo, acho que eles têm muitas coisas a definir, destrinchar, e é aquilo, cara. O Campeonato Brasileiro não tem moleza. Quem achou que o Botafogo ia passear hoje, não é por aí. O Botafogo ainda tem muito chão para percorrer. E não vou dizer que essa derrota é boa, pelo amor de Deus, né? Que a gente poderia estar dormindo aí mais um tempo na liderança, mas eu acho que de uma certa forma é uma maneira da gente colocar os pezinhos no chão e continuar trabalhando com humildade, com seriedade, sem oba-oba. Valeu? Um abraço e fui.